Vou conversar sobre uma coisa aqui que parece chata a princípio, é porque não tem como escapar desse negócio, né? Envolve uma questão política, mas não vou fazer nenhuma propaganda aqui, eu vou partir de questões assim essenciais, porque envolve a palavra de Deus, no caso a distorção da palavra de Deus, digamos assim, envolve o sacrifício da palavra, mas não é o sacrifício da palavra no bom sentido, porque existe o sacrifício da palavra no bom sentido, né? O sacrifício da palavra no bom sentido é o sacrifício de Cristo na cruz. Cristo é a palavra sacrificada. E no mau sentido é quando você distorce a palavra para enfiar ela num meio ideológico e enganar as pessoas. E a conversa que eu tive aqui, essa semana, com um pessoal aí de uma certa ala política bolsonarista, no caso, apresenta eles, os bolsonaristas, como vítimas, mas que fazem vítimas. Eles são vítimas da enganação. Diante do evangelho de Jesus, eles são culpados. Então a gente estava conversando aqui sobre aquela coisa lá que aconteceu no Rio de Janeiro, da operação policial, que inclusive matou um menino de 14 anos. Aí você fala assim, mas é um menino de 14 anos que estava com um fuzil na mão. Pai, você queria que ele tivesse com o quê? Onde ele nasceu? Que tipo de influência ele teve? Que tipo de exemplo que ele viu na frente dele? Aí você fala assim, não, mas tem deles que nasceram lá e não foram. É uma minoria que não entra no tráfico. Ele tinha 14 anos, já estava no tráfico desde antes dos 14. Ou seja, entrou criança. Porque o moleque de 11 anos, de 10 anos é criança. 12 anos é criança. Pra estar fazendo esse tipo de coisa. Então, uma pessoa que apoia isso não pode se dizer assim. Aí teve uma discussão lá teológico-bíblica. Aí eu vou dizer aqui o que o cidadão lá falou. Vou ler aqui. Eles estavam dizendo lá que o governador Cláudio Castro tinha que ter tomado cuidado porque ele estava mexendo no vespeiro, no ninho de cobra, não sei o quê. Eu peguei e dei minha opinião lá e falei bem assim. Na verdade, ele faz parte do ninho de cobras. Porque eles acham que o Cláudio Castro é mesmo um homem do bem, como eles dizem, que eu não sei o que é isso, bem, né? E que ele está correndo perigo e tal. Eu digo aqui, ó, se o Cláudio Castro corre perigo é porque será uma queima de arquivo. Porque Cláudio Castro não é inocente, gente. Esse pessoal é envolvido com milícias. Eu não tenho medo nenhum de dizer isso aqui. O bolsonarismo é uma ala política que se estabelece sobre milícias. Muitos daqueles policiais que subiram lá são milicianos. Até porque teve deles lá que, naquela mata onde eles cercaram lá os criminosos lá do Comando Vermelho, teve muitos lá que eles mataram a queima-roupa, tiro na nuca. Por aí você já vê, né? Então, quando um cara fardado a serviço do Estado comete o crime semelhante ao crime do cara que ele mata, ele se torna pior que o cara que ele mata, porque a sociedade paga o policial para de fato trabalhar corretamente e não agir como bandido. Então eles são piores. Percebe esse raciocínio? São piores. E Cláudio Castro está no meio disso aí. É tudo ali em colúrio com a família Bolsonaro, não tem diferença nenhuma. Eles estão dizendo isso aqui, tem que orar por eles. Eles falaram, né? Aí eu peguei e meti aqui o pitaco no meio aqui, meti o bedelho no meio aqui e falei assim, ó, a Bíblia diz que Deus não ouve a oração de um pecador. Fiz para provocar mesmo. Aí eles disseram assim, ó a resposta do cara. Aí ele falou assim, qual Bíblia você andou lendo, não sei o que, papapá. Minhas Bíblias dizem que a oração de um pecador arrependido, Deus ouve a oração de um pecador arrependido. Aí ele escreveu um monte de coisa errada aqui do ponto de vista do português, que fica até assim um pouco difícil de a gente ler. Aí eu vou evitar ler o resto, né, porque em essência o que ele disse é aquilo ali. Aí minha resposta não poderia ser outra. Minha resposta foi essa aqui, ó. José Augusto, o nome dele. Bolsonarista não é pecador arrependido. E eu vou explicar aqui, com base na Bíblia, por quê. É um assunto velho que eu já tenho tratado e que muita gente trata e que não é nenhuma novidade, mas vale a pena repetir. Ó, bolsonarista não é pecador arrependido. Acorda, bolsonarista é apenas pecador, mas nunca arrependido. Um bolsonarista que se torna arrependido deixa de ser bolsonarista. Simples, a equação é simples. Não tem desculpa, isso aqui é irrefutável. Agora, por que eu digo isso? Por causa daquela mistura maldita entre Jesus e o diabo. Duas figuras, a figura de Jesus e a figura do diabo. O bolsonarismo surgiu enquanto, digamos assim, partido, enquanto ala política com capacidade de eleição, em 2017 e 2018, surgiu com ideias de violência em nome de Cristo. Então, a violência não parte de Jesus, parte do lado contrário a Jesus. E o lado contrário a Jesus tem uma figura bíblica que a gente chama de diabo, Satanás, Satã, enfim, outros nomes, né, que contradizem o ser de Cristo. Coração do diabo é um, coração de Cristo é outro. Então a ideia do bandido bom é bandido morto, não são muitos hoje que repetem isso, mas naquele tempo muitos repetiam. Aliás, virou slogan de campanha
digamos assim, não oficial, de certa forma. Porque o slogan de campanha oficial era o nome de Deus, que era uma frase que os nazistas usavam, Deus, Pátria e Família, e em específico, conhecereis a verdade vos libertará. E por debaixo disso, ou como alicerce dessa política, tinha o tal do bandido bom e bandido. Então, essa é uma mistura apóstata. Enfiem na cabeça de vocês, bolsonarismo é um movimento de apostasia. É um movimento, um aspecto da manifestação do que a Bíblia chama de anticristo. Tá? Enfiem isso na cabeça de vocês. Agora eu vou ler aqui uma passagem bíblica só para finalizar. Lucas 15, onde eu quero refutar a fala desse cara aqui. Versículo 1 do capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas diz assim, ó, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, ouvir Jesus no caso, né? Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Olha só que coisa. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando encontrá-la, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E eu vos digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Agora, claro que quando você diz assim, 99 justos, você pode pensar assim, poxa, então tá, se os fariseus os sacerdotes estão criticando, esses justos aqui a quem Jesus se refere são eles, os fariseus. Só que eles não são justos. Jesus está usando de ironia para se referir a eles. Já a ovelha perdida que foi encontrada, ela representa o pecador que se arrepende. O problema desse rapaz, desse cara bolsonarista, o problema dele é que ele se enxerga estando do lado da ovelha perdida. E que foi encontrada, que foi achada, ou seja, ele se acha um pecador arrependido. Mas não é. Enquanto ele for um bolsonarista, ele não é arrependido. Porque arrependimento, biblicamente, não é remorso, não é questão emocional, é mudança de mente. É um termo bíblico, no grego, o texto grego usa, chamado metanoia, que é ir além da sua mente. O bolsonarismo não vai além da mente do Adão caído. Então, nesse sentido, esses bolsonaristas representam muito mais esses fariseus aqui com quem Jesus está falando, com quem ele chama de, ironicamente, chama de justos, que não precisam de arrependimento. Até porque eu tenho dito isso aqui, vou repetir, você prega o evangelho para um bolsonarista, ele não recebe porque ele se acha convertido. É o posicionamento dos fariseus. Eles não conseguem enxergar isso. E provavelmente não vão nunca, não sei, não tem cura para essa gente. A religião estabelece todo um contexto, né, que faz com que eles achem, ou se achem, convertidos, usa o nome de Jesus e também repete as palavras da Bíblia, e pronto, fica por isso mesmo. Agora, onde tem palavra da Bíblia, não significa que tem espírito verdadeiro da Bíblia. Porque espírito é uma coisa, mera formalidade das palavras são outra coisa. Aí eu quero lembrar de novo aqui que Satanás no deserto usou as palavras bíblicas. No entanto, não saiu da boca dele palavra de Deus. Saiu palavra do diabo. O que sai do âmbito do bolsonarismo em nome de Cristo, sai muito mais a serviço do diabo do que a serviço de Cristo. É a serviço do reino dos homens e de Satanás do que a serviço do reino de Deus. Esta é uma verdade que esse pessoal, enquanto não se converter de verdade, eles não vão aceitar. Voltando à questão aqui daquela operação desastrosa, foi uma operação mal feita com interesses políticos. Já tem gente dizendo aí que Cláudio Castro pretendeu muito mais queimar arquivo naquele negócio ali. Eu não sei se isso é verdade. Quem disse isso foi o Antônio Garotinho, né? Que é um outro de direita também, e que Cláudio Castro queria dar sumiço em algumas pessoas para poder não ser, digamos assim, denunciado. Inclusive os internautas colocaram aí foto dele com aquele cara, TH Joias, espalharam por aí, né? Aquele TH Joias que foi pego, inclusive tem vídeo desse TH Joias mantendo relação sexual com um dos líderes do Comando Vermelho. Você vê como a intimidade deles era grande. E este TH Joias é o mesmo que aparece em foto abraçado com Cláudio Castro. E o Antônio Garotinho ainda disse também mais coisas. Disse que foi uma tentativa de queima de arquivo e que o TH Joias
abriu a boca dizendo que está se sentindo desolado, afastado, e, enfim, e que vai derrubar muita gente, que citou, inclusive, o próprio nome do Cláudio Castro. Eu não sei até que ponto isso é verdade. Pode ser balela do Antônio Garotinho? Pode ser balela. Pode não ser? Pode não ser também. Não sei. Não sei. Mas independente do Antônio Garotinho falar isso, eu desconfio do Cláudio Castro. Eles nos dão motivo para desconfiar deles. E o motivo principal disso é que eles ocupam o lugar desses fariseus aqui. Toda essa moral bolsonarista é construída na falsidade, na confusão entre Jesus e o diabo, e não tem cura. Para bolsonarismo não tem cura. Se um cara se converte de verdade, se arrepende enquanto pecador, ele vai largar o bolsonarismo. Não tem como um crente de verdade ser bolsonarista. É impossível. O bolsonarismo é manifestação de apostasia. É manifestação do anticristo. Se você tem um pastor na sua igreja que é bolsonarista, sai dessa igreja. Manda esse cara ir plantar batata longe, porque pastor ele não pode ser. É impossível um pastor bolsonarista ser pastor de verdade. Simples assim. Eu digo isso porque eu sei que tem muitos ainda aí, está muito forte ainda dentro das igrejas evangélicas, essa noção distorcida da imagem de Jesus, de quem é Jesus, do sacrifício dele, da obra dele, da palavra dele próprio, a imagem dele. Uma confusão total. Cai fora. Cai fora disso.